Você já ouviu aquele ditado que fala assim: muito cuidado com o que você deseja, pois pode se tornar real? Pois bem, esse é um dos ditados que faz parte da sabedoria popular, né? E que remete realmente à existência de algo maior que está ouvindo os nossos desejos e pode nos conceder aquilo que a gente tanto quer, né? Então, por isso que fala, cuidado com o que você deseja, porque pode se tornar real. Isso remete à lei da atração, né? Aquilo que a gente quer pode vir para nossa vida, não que venha para nossa vida, né? Porque depende de outros fatores para que isso que a gente deseja possa se materializar no nosso plano físico, possa realmente fazer parte da nossa experiência física, né? Mas traz à tona a questão dos nossos desejos, né? Aquilo que a gente deseja. E no vídeo de hoje, gente, eu quero conversar com vocês uma questão que eu vejo que é recorrente dentro daquelas pessoas que estão no processo de aprender a criar intencionalmente a sua realidade e que começam no primeiro passo, que é escolher os tipos de experiência, né? Escolher conscientemente, porque a gente também escolhe de forma inconsciente, tá bom? Quando a gente passa por uma dificuldade, inconscientemente a gente tá emitindo um desejo de viver o oposto daquilo que a gente tá passando, tá? A grande questão disso tudo, que vai definir se a gente vai ver ou não aquilo ali na nossa experiência de vida, né? Vai viver aquele equivalente físico, é a questão da nossa mente, né? O quanto que a gente acredita ser possível ou não a gente viver aquela experiência, né? O quanto a gente está na permissão ou o quanto a gente está na resistência de receber a dádiva, né? Aquilo que a gente tanto deseja. Esse é o nosso maior desafio no quesito lei da atração, tá? É a nossa mente, é a questão da gente, das nossas crenças, é a questão da gente entender se a gente merece ou não aquilo, né? É a questão da gente entender que a gente vai viver aquilo, é assumir que aquilo ali é pra gente, é a questão da nossa fé. E além da fé, né? Eu digo que é um passo além da fé, é a questão de você saber que aquilo ali é pra você, tá? Então é tudo isso que vai definir a velocidade e se aquilo que você deseja vem para a sua realidade física. Só que tem pessoas, gente, que quando a gente para no primeiro passo, que é o passo de decidir as experiências de vida que você quer viver, elas já começam nesse passo a se limitar pelas crenças. Por exemplo, né? Quando você fala assim, olha, que tipo de trabalho você quer ter? Que tipo de profissão você gostaria de viver aqui na Terra, né? E aí, imediatamente, o cérebro racional da pessoa vai começar a buscar nas experiências, nas histórias, nas vivências daquela pessoa, aquilo que é possível para ela viver, né? Tem uma mentora minha que ela fala que o sonho dela era fazer medicina, porém, o fato dela ter estudado a vida toda em escolas públicas colocou um bloqueio na mente dela, né, de que ela jamais iria conseguir passar numa faculdade pública de qualidade para fazer medicina, para cursar medicina, pois é um dos cursos mais concorridos, porque ela tinha estudado em escola pública desde sempre, né? Ela colocou isso na cabeça dela, ou colocaram isso na cabeça dela, né? Contaram essa história para ela, ela acreditou. Apesar do desejo dela fazer medicina, né, ser médica, ela já assumiu que não ia conseguir. Ela assumiu que não iria conseguir. Que o máximo que ela poderia conseguir era ser enfermeira, tá? Porque enfermeira é um curso menos concorrido, é um curso mais fácil e que ela daria conta de conseguir. E foi realmente o que ela conseguiu na vida. Ela passou por uma faculdade pública muito boa no curso de enfermagem e nem sequer tentou o curso de medicina. E hoje ela é uma grande mentora dessa questão de mentalidade e ela vê que ela mesma se limitou, tá? Ela conseguiu realizar os desejos dela? Sim, ela conseguiu se tornar enfermeira, porém limitada pelo que a mente dela, pelo que as crenças dela disseram que ela seria capaz de conseguir. Então, quando a gente fala para você, escolhe uma experiência de vida dentro da área que você quer viver, na profissional, na financeira, quanto de dinheiro que você quer ter, que tipo de vida que você deseja viver, que casa você deseja morar, em que local você deseja morar, que tipo de relacionamento você quer ter, a saúde, como é que você quer o seu corpo, qual é a sua intenção para a sua saúde. Então,
quando a gente faz essas perguntas, né, que é o começo de tudo, né, colocar intenção em cada área da nossa vida, geralmente, gente, a gente já começa bloqueado aí. E a gente pode cair nessa armadilha de que a gente realmente está desejando aquilo que a gente quer viver. E muitas vezes a gente não está desejando aquilo que a gente quer viver. A gente está desejando aquilo que a nossa mente acredita ser possível para nós. Por quê? Porque nos falta a crença de que tudo é possível, de que os sonhos mais loucos, que os sonhos mais grandiosos podem sim ser vivenciados por nós. Aquela mansão que a gente deseja morar, aquele bairro chique que a gente deseja viver, aquela empresa top que a gente quer trabalhar, pode sim fazer parte da nossa realidade física, desde que a gente solte isso para o universo. A gente tem um desejo, né? A gente acolhe esse desejo como possível, tá? Pelo menos entenda como uma possibilidade você viver. Tudo é possível, né? Você não sabe os caminhos que podem se desdobrar na sua vida e te levar até onde você quer. Então, tudo é possível, tá? Existe a possibilidade de tudo na vida. Aí pelo menos você assume a possibilidade de viver essa coisa grandiosa, tá? Então, fala assim, quando a gente pensa assim, que tipo de vida você gostaria de ter aqui no plano físico? Aí você, não, eu quero ter não muito dinheiro, né? Eu quero ter ali o suficiente para eu viver, para eu pagar minhas continhas direitinho ali e não ter, né, não passar dificuldade na vida. Eu não quero muito dinheiro não, eu quero só ter o suficiente para viver, né? Quantas vezes a gente não fala ou não escuta isso, né? A gente que trabalha com as pessoas, né? A gente escuta muito isso. Então, ali você já vê uma certa limitação, um certo bloqueio da mente daquela pessoa para o que ela poderia viver, sabe? E ela quer viver no conforto, ela quer viver com no 0 a 0 ali, o suficiente para ela sobreviver, para ela viver com conforto, né? E é isso que ela vai alcançar, se ela buscar isso, realmente, se ela acreditar isso. Mas se essa mesma pessoa fizer um trabalho mental e ela mudar essa intenção, se ela, não, eu quero uma vida abundante, eu quero tanto dinheiro na minha conta que eu possa transbordar, que eu possa fazer a diferença na vida de outras pessoas. Eu não quero mais pensar em dinheiro, tá? Porque eu sei que o dinheiro tá lá, eu sei que eu posso ter o que eu quiser, então eu quero pular para outro patamar da minha vida. Eu não quero ter mais nenhum tipo de pensamento negativo com relação ao meu financeiro. É isso que eu quero viver, eu quero abundar. E aí, quando ela mantém esse pensamento, quando ela realmente vê que isso é possível, né? Pelo menos assume que isso é possível. Você não sabe ainda como, porque você é uma máquina limitada, é um instrumento, é um veículo do plano físico limitado, mas você tem que ter ciência que por trás de você existem forças infinitamente mais inteligentes, infinitamente superiores que conhecem, e é como se fosse um labirinto. Essas forças, elas conseguem ver o labirinto de cima e conseguem te guiar na direção correta para você chegar ao seu objetivo. Então, quando você assume isso como uma verdade, não, eu quero viver isto sim, porque o pai me prometeu isso. Eu posso ser, ter e fazer o que eu quiser. Então, eu quero isso sim. E você assume e deixa isso pra lá e faz ali, continua vivendo a sua vida, continua buscando dentro da sua consciência humana limitada caminhos que vão te levar até aquilo ali, sem apego, tá? Com calma, sem questão de se preocupar com quanto tempo vai levar, tal. Quando você menos esperar, você vai estar vivendo aquela vida, porque foi o que aconteceu e o que acontece comigo. Quando a gente coloca ansiedade, bloqueia. Quando a gente solta, né, mesmo que o desejo seja muito grande para nossa mente ali, naquele momento da nossa vida, os caminhos vão se desdobrando e quando você menos espera, você já está vivendo aquela vida, tá? É assim que acontece, porque você não confia só em você humano, você confia em você numa dimensão completamente diferente, que vai te guiar inconscientemente até onde você quer, quando você permite, tá bom? E esses desejos você tem que tomar muita atenção, porque eu vivi a maior parte da minha vida, gente, criando coisas que não eram os meus desejos, tá bom? A maioria das conquistas que eu tive na minha vida, né, conquistas que a sociedade diz que as pessoas deveriam ter, né, deveriam buscar para serem felizes, a maioria dessas conquistas não fui eu que escolhi. E eu tava achando que era eu que queria viver, tá? Quando eu escolhi fazer faculdade de biologia, não, eu tô decidida a escolher, né? Eu já decidi, eu quero fazer faculdade de biologia, então eu fui buscar os caminhos, né? Eu fui estudar, eu fui me inscrevi na prova, fui fazer o vestibular, e passei e tal, escolhi a faculdade, né? O local que eu queria cursar e tudo. E eu jurava de pé junto que aquele desejo era genuíno meu. E aí, depois de um tempo, né?
quando eu já estava executando ali as atividades, quando eu estava ali no meio das pessoas que trabalhavam com a mesma atividade que eu comecei a me sentir mal, comecei a ficar doente, não sabia, achava que tinha algum problema comigo porque eu não estava feliz e tal. E foi assim, as coisas foram acontecendo de tal maneira que eu entendi, né, depois de que começou a minha busca, depois que eu comecei a estudar, comecei a olhar mais pra mim, eu comecei a entender que aquilo ali não me fazia feliz, que eu não conseguiria ter resultados muito, muito grandiosos, porque ou eu teria que me sacrificar muito, muito além do que eu estava disposta, tá? Ou eu teria que mudar de profissão. Mas aí o que eu ia fazer? Eu já não sabia nem quem eu era. Quando eu era adolescente, eu lembro que eu queria fazer teatro, eu queria ser atriz. Porém, a sociedade, da mesma maneira, tirou isso da minha cabeça. As pessoas à minha volta tiraram isso da minha cabeça, porque era uma profissão que não era digna de uma mulher de família, que tinha que prestar muitas coisas que não eram legais, que era uma profissão difícil de ser vivida, só poucas pessoas, raríssimas pessoas privilegiadas conseguiam viver aquilo ali. Então, enfim, foram colocando um monte de crença na minha cabeça e eu fui tendo que mudar os meus desejos, né? E os meus desejos, que eu jurava que eram meus desejos, na realidade eram desejos da sociedade ali, da comunidade que eu estava inserida, tá? Então o que eu quero que você entenda hoje com esse vídeo é que você volte o seu olhar para você. Descubra quem você realmente é, porque antes de você aprender a criar intencionalmente a sua realidade, você precisa saber se aquele desejo que você tem é realmente seu, porque lá na frente pode ser que você sofra, pode ser que você descubra que aquilo ali não era para você. Tá? Quantas vezes, né? Quantas histórias a gente não conhece de pessoas que queriam porque queriam determinado parceiro, né? Ou um homem, uma mulher. Quero aquela pessoa, eu quero aquela pessoa. E fizeram de tudo, tudo até conseguir aquela pessoa. E aí quando começa o relacionamento, começa a ver que a pessoa não correspondia àquilo que ela achava que ela era, né? E se arrependeram, né? E perde a graça, né? A gente fala assim, perdeu a graça. Por quê? Porque muito provavelmente você estava buscando não com base na sua essência, não com base naquilo que você gostaria de viver, mas com base no seu ego, no que você acha que ia te trazer algum benefício, alguma coisa pro seu ego, e não pra sua essência espiritual, entende? Então, o que você precisa prestar muita atenção é nisso. Se você tá botando energia, botando ali todo o seu foco num objetivo que não corresponde a quem você verdadeiramente é. E quando a gente faz isso, coloca o nosso foco, a nossa energia em algo que não corresponde à nossa essência, a gente vai passar por esforço, a gente vai passar por dificuldade, a chance de desistir é muito grande, a gente vai sofrer, a gente vai se cansar, a gente vai se aborrecer, a gente vai se adoecer, né? Porque o corpo, ele é um órgão de impacto, assim, né? Ele é um equipamento que reflete aquilo que a sua mente está vivendo. Então, quando você está muito tempo ali vivendo em vibrações baixas, com carga energética baixa, o teu corpo, ele acaba polarizando tudo isso e explodindo de alguma maneira, né? Colocando para fora na forma de doenças, na forma de um monte de problemas de saúde, né? Então, você precisa realmente perceber quem você realmente é. Se o seu desejo vem da alma, se aquilo que você quer buscar vem da alma, ou se aquilo que você buscar vem do ego, tá? Porque não que você não possa, claro que você pode viver qualquer coisa, tá? Eu criei muitas coisas, eu fui muito bem sucedida criando coisas, tá? E vivendo coisas que depois, não estar ali vivendo aquilo, tendo aquela experiência no plano físico, eu vi que aquilo ali não correspondia a quem eu realmente era. Por isso que dentro do meu programa, a gente sempre começa. A primeira fase é você conhecer a si mesmo, é você conhecer os seus desejos, é você conhecer os seus pontos fortes, é você conhecer os seus valores, tá? Quais talentos natos que você tem, que coisas você faz com mais naturalidade, que atividades que você executa que as pessoas te admiram por isso, que as pessoas te elogiam por fazer bem, tá? Que muito provavelmente ali, nessa atividade que as pessoas te elogiam, te reconhecem, tá a essência de quem você é, e às vezes, e muitas das vezes a gente não valoriza, tá? Essas atividades. E são essas atividades que podem fazer você pular para um próximo nível, tá? Se você desenvolver essas atividades, se você se dedicar a estudar formas, por exemplo, de monetizar, formas de escalar o teu processo, a tua atividade, tá? Porque no mundo que a gente vive hoje, gente, nunca se teve tanta oportunidade de crescer,
de enriquecer profissionalmente em qualquer profissão do que essa época que a gente vive, tá? Com esse instrumento que a gente tem aqui, por exemplo, que é a internet, a gente consegue, ao invés de dar uma aula individual por pessoa ou por pequenos grupos, a gente pode fazer a mesma aula para milhares e milhões de pessoas ao mesmo tempo. Tá? Isso é o que a gente chama de escalar o nosso trabalho. Então, não existe profissão que não dá dinheiro. Existe você não se conhecer. Você realmente criar a sua realidade. Você precisa criar a sua realidade dentro ali do escopo daquilo que te representa. Tá? Porque existem pessoas milionárias fazendo brigadeiro. Existem pessoas pobres, existem médicos pobres, existem engenheiros sem dinheiro, tá? Existem muitos doutores, pós-doutores inteligentíssimos sem sequer R$1 no bolso. Gente, eu vivo nesse ambiente acadêmico, eu vivo nesse ambiente de pesquisa, né, aqui no Brasil, e vejo isso o tempo todo. Pessoas altamente qualificadas, com altíssimos níveis de qualificação, né, mestrado, doutorado, pós-doutorado, que no final das contas não tem emprego. Tá? Não tem uma colocação profissional. Então, você pode sim ter uma vida abundante, você pode transbordar na vida de outras pessoas, tá? Por que não desejar isso? Porque desejar só o suficiente para você, né? Isso parece até um egoísmo, né? Quando você quer muito mais do que você precisa, automaticamente você transborda para outras pessoas, tá? Porque você tendo muito dinheiro, você vai empregar pessoas, talvez, você vai ter ali alguém para te ajudar a fazer comida, a arrumar a tua casa. Você vai querer um carro melhor, você vai morar num lugar melhor e vai ter um gramado e aí vai contratar um jardineiro, né? Então, assim, quando a gente ganha muito mais pelo que a gente acha que precisa, a gente também pode ajudar muito mais pessoas, tá? Então, a gente tem que, sim, entender, quando a gente começar a desejar coisas, viver, experimentar situações, experiências no nosso plano físico, a gente sim tem que extrapolar, tá? A gente não pode ouvir as histórias que a nossa mente conta, do que a gente é capaz de conseguir, de até onde você pode ir e dali pra frente você não pode ir, tá? Você não pode ser médica, você só pode ser enfermeira, tá? Isso tudo é história, isso tudo é bloqueio, é resistência da sua mente, tá? Identifique isso dentro de você. Faz aí um exercício, senta num lugar tranquilo, em paz, ouve uma música boa, veja algum filme que te traga bons sentimentos, se coloque numa posição vibracional elevada, sabe? Saia de medo, ansiedade, depressão e eleve um pouquinho mais a sua vibração. Quando você estiver nessa posição, você se pergunta, né? Quem eu sou? O que eu realmente gostaria de estar vivendo aqui nesse plano, nesse momento? Com a idade que eu tô? O que eu gostaria de ter realizado e eu não realizei? Será que realmente a faculdade de engenharia, que era o meu sonho de infância? Ou foi só porque eu escolhi essa profissão porque a sociedade disse que é uma profissão que traz dinheiro? E será que eu tenho dinheiro mesmo? Enfim, começa a refletir sobre você, sobre a sua vida, sobre os seus desejos, tá? E coloque isso nas mãos do seu eu superior, para que você comece a obter as respostas para o porquê você ainda não passou para o próximo nível da sua vida. Essa foi a mensagem de hoje do meu coração para o seu coração. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.